Olá, gurizada. Aqui é o professor Giovanni. Como prometido, esse aqui é o vídeo de apresentação das ideias referentes ao conteúdo de estequiometria para química. Nossa aula 10 da apostila está lá o título como Domando Reações Químicas. Nessa aula, a gente vai dar uma revisada sobre equação química e a sua relação com reação química, que é diferente. Vamos entender a questão da proporcionalidade nas equações químicas e como essa proporcionalidade permite a gente fazer então o cálculo estequiométrico, que também vamos ver do que se trata. Então vamos lá, reações e equações químicas. Reação química nada mais é do que fenômenos naturais, tá? Onde uma ou mais substâncias se transformam em outras. Por exemplo, combustão, corrosão, fermentação, digestão, a própria respiração, por mais que essas duas últimas são reações bioquímicas, mas também são reações químicas. Ponto-chave na reação química que importa para a gente aqui é que durante esse fenômeno os átomos não são destruídos. Isso pode acontecer no caso de reações nucleares, que é outro tipo de reação. Então, nas reações químicas, os elementos antes e depois são os mesmos, bem como o número de átomos de cada um. Então, existe uma proporção que precisa ser obedecida. Por exemplo, a combustão do álcool. A gente imagina então que tem uma molécula de álcool, mais na esquerda ali, aquelas bolinhas pretas, vermelhas e azul, e interage com a molécula de oxigênio, ou com moléculas de oxigênio, que são aquele par de bolinha azul ali. Então, um com o outro, a flechinha divide o que está sendo destruído do que está sendo montado. Então, à direita da flechinha a gente tem gás carbônico, que é aquela bolinha preta com duas azuis, e água, que é a bolinha azul com as duas vermelhas. As cores são meramente ilustrativas, tá, gente? Veja, porém, que se a gente simplesmente representar, né, as fórmulas químicas como bolinhas, aqui, que é o que eu estou fazendo aqui, a gente vê que a contagem de átomos não bate. Né? Os elementos até vai, né? Tem carbono, que é o preto ali em ambos os lados, antes e depois. Tem o oxigênio, que eu estou representando como azul, antes e depois. E hidrogênio como vermelho também tem antes e depois. Mas a contagem de átomos não bate. Então, verifica ali essa contagem com o que está na legenda, você vai ver que não bate. A gente precisaria, então, corrigir, por assim dizer, a nossa escrita, a nossa representação da reação química. Não basta eu botar apenas as substâncias que estão sendo destruídas e as que estão sendo formadas. Eu preciso ter uma melhor organização ou representação de quantas realmente estão interagindo. Perceba então que se eu escrevo que tem 3 moléculas de oxigênio sendo destruída para uma de álcool, que é o álcool, relembrando, é o bem da esquerda ali, e formando 2 moléculas de gás carbônico e 3 de água, dessa maneira, com essa representação, eu tenho uma proporção bem obedecida e o número de átomos antes e depois vai ser o mesmo. Tá? Então, quando acontece a combustão do álcool, acontece com essa proporção, com essa razão de número de moléculas. A gente não vai fazer esse processo de proporção em todas as reações químicas, esse processo vai vir pronto, ele se chama balanceamento, mas é importante a gente ver para entender por que tem aqueles numerozinhos que vai aparecer depois nas equações químicas. A gente chama então essas substâncias que estão antes, que estão sendo destruídas, no caso da combustão do álcool, que estão sendo queimadas, né, de reagentes, e as que estão sendo formadas, que é o gás carbônico e o vapor d'água, de produtos. Equação química são representações das reações químicas. Ali a gente brincou com bolinhas, mas ficar desenhando isso é bem complicado. A gente usa mais fórmula química e números. Então, a equação química é uma forma de representar com fórmulas químicas e números o fenômeno químico. Nela, então, a gente representa substâncias e que são os reagentes e os produtos, que é o que vem antes e depois, que é o que eu acabei de mostrar.
a gente representa também o número de moléculas, ou seja lá o tipo de objeto que for, né, átomos individuais, enfim, de cada substância para respeitar aquela proporção que a gente viu antes. Então, aqueles desenhos se transformam nessa equação ali abaixo. Em vez de a gente desenhar as moléculas, a gente usa as fórmulas químicas de cada substância. Aqueles números pequenos, cuidado para não confundir, são os índices. Eles indicam o número de átomos, a quantidade de átomos dentro de cada molécula. E é diferente dos números grandes, que são os coeficientes. Eles indicam o número de moléculas para respeitar a proporção. Então, cuidado, são coisas diferentes. A gente não pode desenhar os números pequenos como grandes. Pode dar confusão. Então, vamos falar um pouco mais dessa proporcionalidade nas equações químicas, que nos leva ao conteúdo de hoje. Porque o átomo existe, existe uma quantidade certa de substância que reage com outra. Tá? Por exemplo, não faz sentido dizer que meio átomo reagiu com 2 átomos de certa substância, porque as moléculas formadas não ficariam completas. Tá? Mesmo também não posso falar em meia molécula, também não faz sentido. Por isso, os coeficientes são adicionados nas equações químicas, tá? Como a gente viu lá no exemplo anterior. Mas como é que pode uma equação química ser útil se a gente não pode contar átomos de forma prática? Bom, a própria proporcionalidade que os coeficientes fornecem permite que a gente trabalhe com massa. Balança, portanto. E vamos tentar entender por quê. Então, a gente representa a equação química como... A gente representou no início como aquelas bolinhas ali, a gente viu que a gente pode representar como fórmulas químicas. Vamos, então, só trabalhar com a equação química. E a gente vai ver, então, o seguinte. O que significa aquela proporção ali? Como é que significa a leitura dessa equação? 2 moléculas de álcool, que é o C2H6O, reagem com 3 moléculas de oxigênio, que é o O2, formando 2 moléculas de gás carbônico, que é o CO2, mais 3 moléculas de água, que é o H2O. Isso é a leitura daquela equação química. Porém, a proporção de 2 para 3 para 2 para 3 permite a gente ler também que 4 moléculas de álcool reagem com 6 moléculas de oxigênio e etc. Ou seja, se eu multiplico por 2 um e eu multiplico por 2 todos os demais, a proporção se mantém, como se fosse uma receita de bolo, né? Se eu faço uma receita de bolo que é, sei lá, 2 xícaras de farinha, 1 ovo e 1 xícara de leite, se eu precisar fazer mais, eu preciso obedecer essa proporção. Se é 2 xícaras de farinha, 1 ovo e 1 xícara de leite, eu vou precisar usar 4 xícaras de farinha, 2 ovos, 2 xícaras de leite, etc. Aqui eu também tenho que obedecer a proporção, porque o átomo existe. Eu posso, em vez de multiplicar por 2, lá os números lá de cima, eu posso multiplicar por uma dúzia. Se eu multiplico por uma dúzia, eu vou ter 24 moléculas de álcool, 36 moléculas de oxigênio, etc. A ideia, então, é que a gente multiplique por um número absurdamente grande que possa ser útil para a gente medir em balança. E esse número existe, é o número de Avogadro, que a gente, que é 600 sextilhões, ou 6 vezes 10 a 23, que a gente chama de mol. Então, se eu multiplicar aquele 2 por 600 sextilhões, eu vou ter 2 mols. Então, eu posso ler, em vez de agora moléculas, eu posso ler como 2 mol de álcool, reage com 3 mol de oxigênio, etc. Então, essa proporcionalidade que existe na equação química permite que a gente não precise mais pensar nos coeficientes como moléculas, mas como mols. A vantagem disso é que mol é uma medida grande. Né? 1 mol de água, por exemplo, é 18 gramas. 1 mol de gás carbônico é 44 gramas. Então, os mols, pensar em mols permite que a gente possa pensar em massas ou quantidades de matéria que seja possível medir numa balança. Tá? E isso vai permitir que a gente faça algumas previsões. Como exemplo, vamos continuar com a equação da queima do álcool. Eu posso me perguntar qual é que é a massa de gás carbônico produzida na queima de 15 kg de álcool. Isso poderia ter a importância de prever, por exemplo, o quão poluente é o álcool ou a queima do álcool no veículo a álcool. Né? A gente sabe que o gás carbônico está associado ao efeito estufa e a intensificação do efeito estufa está associada a mudanças climáticas globais. Né?
Então, qual é que é a massa de gás carbônico produzida na queima de 15 kg de álcool? Como é que a gente organiza o nosso raciocínio, então? Primeiro, a gente verifica a proporção. A gente tem ali que a relação de álcool, que é CO2H6O, e gás carbônico, que é o CO2, é de 2 para 2. Então, eu tenho 2 mols de álcool sendo destruído e 2 mols de gás carbônico sendo formado, segundo aquela equação ali. Então, o que eu preciso saber também é a massa molar do álcool. Já aprendemos a calcular na última aula. Então, eu tenho 2 átomos de carbono, então 2 vezes 12. Tenho 6 átomos de hidrogênio, então 6 vezes 1. E um átomo de oxigênio, que é 16. Se eu faço essa soma, eu tenho 46 gramas por mol. Essa é a massa molar do álcool. Faço cálculo similar com gás carbônico. Eu tenho um átomo de carbono, 2 de oxigênio, vou ter 44 gramas por mol. Então, essas são as informações básicas para eu fazer, para responder aquela pergunta lá em cima. Então, resumindo o que a gente encontrou, que a proporção é de 2 para 2, eu também posso escrever isso de 1 para 1. Toda vez que é de um número igual a um número igual, eu posso sempre escrever 1 para 1. A massa molar, então, do álcool a gente calculou, do gás carbônico também. Então, basta a gente montar uma regra de 3. Por que regra de 3? Porque todo e qualquer tipo de proporção, especificamente direta, que é o que a gente que é o que obedece às equações químicas, eu posso fazer regra de 3 direta. Então, é por isso que a gente pode usar a regra de 3, então, para esse tipo de cálculo aqui. Qual é que é o raciocínio? O raciocínio é, como a equação química obedece 1 para 1, então eu posso dizer que 1 mol de álcool forma 1 mol de gás carbônico. Ah, professor, e o oxigênio e a água? Não importa para a pergunta. A pergunta fala sobre gás carbônico e álcool, então eu preciso olhar só para esses dois. Então eu vou ter ali na minha regra de 3 apenas informações sobre essas substâncias. Então, eu tenho que, se 1 mol de álcool forma 1 mol de gás carbônico, eu posso escrever então que 46 gramas, que é a massa molar do álcool, forma 44 gramas de gás carbônico. Se eu tenho 15 kg de álcool, eu vou formar x quilos de gás carbônico. Então, eu escrevo a regra de 3, o x vai ser igual à multiplicação do 15 pelo 44 dividido pelo 46. Então, a resposta disso vai ser 14,3 kg. E essa, então, vai ser a minha resposta. Tá? Esse cálculo que a gente acabou de ver é o que a gente chama de estequiometria, ou essencialmente é o que a gente chama de estequiometria. A previsão ou estimativa de massas e volumes de substâncias de uma reação química. Tá? Então, o cálculo que a gente apresentou se chama de cálculo estequiométrico, e é um exemplo simples dele, e é utilizado largamente na química em diferentes contextos. Uma aplicação cotidiana seria a sonda lambda, presente na maioria dos carros mais novos hoje. Ela é responsável por prever a perfeita proporção de ar e gasolina que tem que entrar no pistão para a combustão dentro do pistão ser ótima, né? Outra aplicação seria em análises químicas, para ver, por exemplo, poluentes em rios, ou ver a potabilidade de água enfim, seja para despejar no rio, né, empresas de efluente, seja para a gente beber, né, nas estações de tratamento. Na indústria química também largamente usada para a produção de insumos em geral, seja no petróleo, seja produtos químicos de limpeza, enfim, indústria química de um modo geral, e também na indústria farmacêutica para a produção de fármacos específicos. Então, o cálculo estequiométrico, como a gente viu, ele é bem simples, mas é preciso atenção e organização. Vocês precisam verificar o vídeo e o arquivo sobre resolução de problemas de estequiometria, que eu compartilhei com vocês, ou vou compartilhar para maiores detalhes, e verificar também o vídeo com exemplos resolvidos da apostila. É importante salientar que a gente está fazendo, nos exercícios que a gente vai ver na apostila, vão ser simplificações, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todo material apresenta alguma concentração e toda reação possui algum rendimento, ou seja, a gente calculou ali 14,3 kg de gás carbônico. Na prática, é menos. Tá? Na prática, os químicos eles pesquisam qual é que é a porcentagem de gás carbônico
que é produzido em comparação com o teórico. Então, aquele 14,3 é teórico. A gente não vai ver, então, rendimento nos nossos exercícios. Tá? Então, todas as substâncias que a gente vai levar em consideração são puras e a gente não vai considerar rendimento das reações. Então, nesse vídeo era isso, galera. Se vocês puderem botar um gostei no vídeo, eu agradeço. Se vocês quiserem se inscrever no canal, à vontade, também convido. Por esse vídeo era isso, então. Até mais.